Deputado Lindeberg Farias, pela liderança do PT. Senhor presidente, eu não vou usar aqui todo o meu tempo. Eu quero, Benedita da Silva, usar a sua fala pela liderança da maioria como uma verdadeira representante da opinião dos deputados do PT. Porque a senhora é uma mulher negra, eleita constituinte em 88, que nasceu numa favela e morou a maior parte da sua vida nas favelas do Rio de Janeiro. Ninguém aqui conhece a vida do povo pobre, do trabalhador, do morador das favelas do Rio de Janeiro, como Benedita da Silva. Eu só pego esse tempo, Benedita, para me associar e repelir as mentiras, o jogo baixo, o jogo sujo. Hoje eu vi logo cedo uma declaração do governador Cláudio Castro dizendo: nós estamos sozinhos. Presidente Hugo Mota, nós temos que pautar esse ano a PEC da segurança. O que eu vi o governador Cláudio Castro falando é que a PEC da segurança ia atingir a autonomia dos estados. Falso! Quer que a PEC da segurança centra, deputado Patrus, a necessidade de integração, a necessidade de inteligência, a necessidade de investigação. Quer dizer que ele dizia, vai ferir a autonomia. Aí diz que agora a culpa é do governo federal. Não seria dele que está tentando obstruir a votação dessa PEC da segurança. Aí saiu a ligar, pedindo desculpas. O governador, para diretor da Polícia Federal, para ministros, dizer, eu não disse bem isso. A verdade é que toda essa operação podia ter tido um desfecho diferente. Se ele tivesse ido no ministro da Justiça, tivesse articulado, tivesse trabalhado em cima de investigações. Eu disse aqui que um deputado estava mentindo. Até a história de tanques blindados da Marinha é falso. Você sabe que data, Benedita? Ele pediu os blindados da Marinha dia 29 de janeiro. Quando é que está acontecendo nossa operação? E a resposta foi que precisaria de uma GLO. Na verdade, e eu chamo aqui a atenção dos senhores, esse governador Cláudio Castro, em 2022, deu uma declaração ao jornalista Otávio Guedes, dizendo o seguinte: se eu fosse me basear por pesquisas, faria mais de 3 operações como a da Vila Cruzeiro, uma por semana. E ele fez isso quando foi candidato a governador, infelizmente. E eu fico vendo, Benedita, a pergunta que a gente tem que fazer: deu certo alguma operação letal como essa? Essa é a mais letal da história do Rio de Janeiro. Mas no ano da eleição dele, ele fez uma operação parecida lá em Jacarezinho. Corpos negros empilhados. E o discurso de combate à criminalidade. E agora o discurso: o governo federal estava ausente. Sabe o que aconteceu no Jacarezinho? Aumentou todos os números de roubos, homicídios naquela região. Quando é que uma política como essa deu certo no Rio? Em momento algum. Sabe quando deu certo? Quando o governo federal, o presidente Lula,
fez uma operação da Polícia Federal Carbono Oculto contra a máfia dos combustíveis. Investigação. Pegou gente do mercado financeiro, pegou fintechs. Não é preciso entender muito de segurança para perceber que para ir para cima das organizações criminosas, do PCC, do Comando Vermelho, é preciso de inteligência, de investigação. É só assim que a gente dá um passo além. E aí, senhores, governador do Rio, Cláudio Castro, vão continuar se posicionando contra a PEC da segurança? Só a PEC da segurança. A PEC da segurança, deputado Max, tem um ponto muito específico que dá poder à Polícia Federal no combate a organizações criminosas. Eles não precisam ser nem chamados pelo ente estadual. Ela tem autorização para entrar em situações de crimes interestaduais e de crimes internacionais. Agora fico vendo, Benedito, você, nossa representante, deputada aos 84 anos, quantos discursos falsos, demagógicos como esse, a senhora, como deputada, escutou? De tantos governadores que não entregaram nada, era repetição. Quantas mães de jovens negros você escutou no seu peito, conversando sobre a realidade do Rio de Janeiro? Eu peço atenção ao presidente dessa casa. Vamos votar a lei contra a facção criminosa apresentada pelo governo do presidente Lula. Vamos deixar de demagogia, de cinismo. Esse governador do estado do Rio de Janeiro é tão falso que eu não sei, deputado Patrus, o porquê ele deflagrou essa operação no dia de hoje. Foi da cabeça dele? Teve alguma ofensiva dos grupos criminosos? Eu não sei, porque a situação do Rio de Janeiro é o seguinte: sabiam os senhores que não havia Secretaria de Segurança Pública no governo do Cláudio Castro? Não estou falando nem de integração com a Polícia Federal, com órgãos federais, nem no Estado. Tinha uma Secretaria da Polícia Militar e uma outra da Polícia Civil, que não se falavam. Agora é que o Flávio Bolsonaro indicou o atual secretário de Segurança. Senhores, mais um capítulo triste da história do Rio de Janeiro. O que eu tenho convicção é que esse governo federal vai agir com força para dar poderes, de fato, à Polícia Federal para combater as organizações criminosas. Parabéns, Benedita, você fala pelo povo do Rio de Janeiro.